Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Depois de Cristo. No episódio anterior, nós falamos sobre Ambrósio de Milão, o homem que melhor encarnou o cristianismo do quarto século. Hoje falaremos sobre João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, que foi o verdadeiro fundador e modelo da arte oratória do púlpito e que é considerado o maior pregador do século IV. O púlpito foi a expressão oral de toda a sua vida e foi o cenário da sua batalha contra os poderes do mal. João foi preparado por Deus ao longo de sua vida e ele foi vocacionado e permaneceu fiel ao seu chamado, não aceitando nenhuma espécie de suborno. Isso, mais tarde, lhe custou desterro e até a vida. Você conhecerá a história desse grande homem de Deus que deixou uma obra de valor permanente para a história do cristianismo. João de Constantinopla veio a ser chamado de João Crisóstomo, isto é, João da Boca de Ouro, aproximadamente 100 anos depois de sua morte. Esse título era bem merecido, pois em um século que produziu oradores como Ambrósio de Milão e Gregório de Nazianzo, João de Constantinopla se ergueu acima de todos. Ele, que tinha um biotipo fraco, de rosto extremamente emagrecido e de uma baixa estatura e sensibilidade muito grande, foi um gigante acima dos gigantes. A verdadeira força do homem está na grandeza do seu espírito. Ele foi devorado pelo zelo de Deus desde a sua juventude. O amor de Cristo ardia em sua alma de uma forma poucas vezes vista em toda a história do cristianismo. Esse ardor apaixonado, feito de heroísmo e de ternura, e a veemência na afirmação da fé e na submissão às ordens do único mestre era algo notável no pequeno diácono sírio chamado a ser o primeiro pregador do Oriente. João Crisóstomo nasceu por volta do ano 344 em Antioquia, também conhecida por Antioquia nos Orontes, que corresponde à moderna Antáquia, na Turquia. Ele era filho de um oficial militar de alta patente, de nome desconhecido, que morreu logo depois do seu nascimento, e a sua mãe, então, com apenas 20 anos, o educou. Na sua cidade natal de Antioquia, que era um supremo baluarte da alta cultura helênica, João seguiu os ensinamentos de mestres de renome, por conta dos contatos de sua mãe, que era influente na cidade. João iniciou seus estudos sob a influência do famoso orador pagão Libânio, com quem aprendeu muitas das ferramentas que futuramente utilizaria em sua carreira como retórico, e também adquiriu uma paixão pelo grego e literatura. João também estudou com o sofista Andágato. João adquiriu uma sólida formação clássica que se há de refletir nos seus sermões. Ele se tornou um advogado. João mal tinha saído da adolescência e a sua ciência, santidade e eloquência chamavam a atenção. Aos 20 anos de idade, o jovem advogado foi se tornando cada vez mais dedicado ao cristianismo e solicitou a inclusão de seu nome na lista dos que se preparavam para o batismo. E 3 anos depois, que era o período de preparo exigido então, ele foi batizado nas águas pelo bispo Melécio, sendo ordenado leitor, uma das ordens menores da igreja, pouco depois. Ele continuou a sua formação cristã nos meios da alta intelectualidade da escola Antioquia, tornando-se discípulo de Deodoro, futuro bispo de Tarso, que foi o fundador da reconstituída escola de Antioquia. Ele também se tornou amigo e confidente de Teodoro, futuro bispo de Mopsuestia. Toda a igreja cristã deveria seguir o exemplo deixado pela história. O Senhor Jesus discipulou e grandes homens foram discipulados também. Que isso nos sirva sempre de alerta. De acordo com o historiador cristão Sosomeno, Libânio, com quem João havia iniciado seus estudos, disse em seu leito de morte que João teria sido seu sucessor se os cristãos não tivessem se apossado dele. João foi educado por uma mãe admirável chamada Antusa, uma cristã fervorosa que, tendo ficado viúva aos 20 anos, como eu já falei, nunca pensou num segundo casamento para que pudesse dedicar-se ao filho. Você que tem acompanhado esta série já ouviu o testemunho de grandes mulheres e viu que as mulheres ocuparam um papel de extrema importância na história da igreja, embora sejam pouco reconhecidas.
Algumas sofreram martírio por se manterem fiéis a Cristo e recusarem a negá-lo diante das autoridades. Outras dedicaram suas vidas à obra do Senhor. Outras viveram uma vida de adoração e contemplação nos mosteiros. Outras serviram de base e apoio para muitos cristãos influentes na sociedade. E outras levaram suas famílias a se comprometerem com o Evangelho de uma forma especial. Este é o caso de Antusa. Certamente, ela foi a base sob a qual João construiu uma vida de amor e serviço a Deus. É muito importante trazer à memória o legado das mulheres que marcaram o cristianismo para sempre. Antusa não teve que enfrentar muitos problemas com o seu filho João. Ela foi mais feliz que Mônica, a mãe de Santo Agostinho, pois apenas teve de acompanhar passo a passo o harmonioso desabrochar de seu filho João, que foi uma alma que as paixões mais baixas jamais perturbaram. Bem diferente do que aconteceu com Santo Agostinho de Hipona. Nós falaremos sobre ele brevemente nesta série. Antusa amava seu filho com um amor profundo e também possessivo. O desabrochar espiritual de João a deixava muito satisfeita. Mas, quando João comunicou seu propósito de abandonar a cidade e se dedicar à vida monástica, isto foi demais para ela e ela o fez prometer que ele não a abandonaria enquanto ela vivesse. Em resposta à sua promessa, o que João fez foi simplesmente organizar um mosteiro em sua própria casa. Isso mesmo. Ele não permitiu que este impasse o privasse de seguir o seu chamado. Muitas são as dificuldades que surgem e surgirão em nosso caminho. Mas é imperativo que continuemos caminhando para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Se a sua condição atual não é a ideal, faça com que ela seja a melhor possível, mas não deixe de continuar caminhando. Amém? No mosteiro organizado em sua casa, João viveu em companhia de 3 amigos que sentiram em seus corações o mesmo desejo de buscar mais a presença de Deus. João passou a viver em extremo ascetismo, ou seja, uma disciplina, extremo autocontrole, estritos do corpo e do espírito, um caminho que ele considerava imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Ele viveu assim em sua casa, para a alegria de sua mãe Antusa, sua querida mãe. Porém, quando esta veio a falecer no ano de 373, João abandonou a cidade de Antioquia e foi para o deserto habitar entre os monges das montanhas da Síria, seguindo o seu chamado de uma forma mais intensa. No deserto da Síria, João passou 4 anos aprendendo a disciplina monástica em um convento e outros 2 praticando-a com todo o rigor em meio à mais completa solidão numa caverna. Como ele mesmo diria, esta vida monástica talvez não fosse o melhor preparo para a tarefa pastoral. Ele chegou a dizer: muitos que passam da solidão monástica à vida ativa de sacerdote ou bispo se evidenciam completamente incapazes de enfrentar as dificuldades da nova situação. Durante os 2 anos em que passou na caverna, a sua saúde foi arruinada, pois além de uma alimentação precária, ele ficava continuamente em pé, dormindo muito pouco enquanto decorava a Bíblia. Como consequência disso, seu estômago e seus rins foram danificados permanentemente e sua saúde se deteriorou tanto que ele acabou sendo forçado a voltar para Antioquia, onde, no ano 381, o bispo Melécio o elevou ao diaconado. 5 anos depois, ele se tornou presbítero. Como tal, ele começou a pregar e sua fama logo se espalhou por toda a igreja de fala grega num período de 12 anos, de 386 a 397, por causa da eloquência de seus discursos na Igreja Dourada, a catedral da cidade, especialmente por causa das suas iluminadoras aulas sobre passagens da Bíblia ou ensinamentos morais. Definitivamente, a voz do deserto clamava agora na cidade. É impressionante como o Evangelho tem o poder de transformar vidas, não é? Durante estes 12 anos de pregação, o Evangelho foi rompendo muitas muralhas que haviam nesta cidade agitada e cosmopolita, onde se cruzavam todas as religiões da carne e do espírito.
João assumiu o seu papel de guia com uma grandeza e energia constantes. Diferentemente da tendência da igreja alexandrina de utilizar interpretações alegóricas, João tinha uma compreensão simples e direta das Escrituras. Os temas de seus discursos eram práticos, explicando como a Bíblia poderia ser utilizada na vida cotidiana. Esse tipo de pregação é que tornou João tão popular. Sua obra mais valiosa dessa época é Homilias, que versa sobre os vários livros da Bíblia. João procurava enfatizar a caridade e se mostrava sempre preocupado com as necessidades materiais e espirituais dos pobres. É claro que seu discurso não agradava os poderosos, pois ele falava também contra o abuso da riqueza e das propriedades pessoais. Em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: desejas honrar o corpo de Cristo? Não o ignores quando está nu. Não o homenageis no templo vestido com seda, quando o negligencias do lado de fora, onde ele está mal vestido e passando frio. Ele que disse, este é o meu corpo, é o mesmo que disse, tive fome e destes-me de comer. E quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que importa se a mesa eucarística está lotada de cálices de ouro quando teu irmão está morrendo de fome? Começa por satisfazer a sua fome e depois, com o que sobrar, poderás adornar também o altar. As multidões se acotovelavam para ouvir os seus sermões. A sua eloquência transformava as almas. E a sua pregação atingiu o apogeu da arte e do trágico quando, no ano 387, durante uma de suas missas em Antioquia, os cidadãos que ouviram o discurso de João saíram enfurecidos pela cidade, mutilando estátuas do imperador Teodósio I e de sua família. Essa não era, de forma alguma, a intenção de João, mas isso expressa a força e influência de sua pregação. A polícia imperial reprimiu a rebelião de forma violenta e João se levantou para sustentar a confiança dos seus compatriotas, fazendo-os enxergar seus próprios erros e que aquele motim era uma provação de um alcance espiritual muito grande. Isso levou João a fazer 21 pregações no período da Quaresma de 387, que nos permitem avaliar o poder do seu gênio. Embora o imperador Teodósio I fosse um devoto cristão, o bispo Melécio teve que intervir a favor do povo e de João, é claro, pois esse motim ameaçava a carreira e até mesmo a própria vida de João, pois foi gerado pela sua pregação. Mas essas 21 pregações que João fizera nesta ocasião tiveram um impacto tão grande que muitos pagãos se converteram ao cristianismo, e isso aplacou a vingança de Teodósio. Quando o bispado de Constantinopla ficou vago no ano 397, João foi obrigado por ordem imperial a ocupar o cargo. Sua popularidade era tão grande em Antioquia que as autoridades mantiveram em segredo o que tramavam. Simplesmente o convidaram a visitar uma capela fora da cidade e, quando estava distante do povo, ordenaram-lhe que entrasse na carroça imperial, na qual ele foi levado para Constantinopla contra a sua vontade. Ali ele foi consagrado bispo em princípios de 398 e assumiu o púlpito da igreja de Santa Sofia, a maior de toda a cristandade naquela época. É possível que ele tenha recebido o título de patriarca, pois o bispo anterior de Constantinopla havia ostentado o título de patriarca. Constantinopla era uma cidade rica, dada ao luxo e às intrigas políticas. Esta situação tinha piorado porque o grande imperador Teodósio tinha morrido e os dois filhos que lhe tinham sucedido, Honório e Arcádio, eram indolentes e ineptos. Arcádio, que oficialmente governava o oriente de Constantinopla, por sua vez se deixava governar pelo administrador do palácio, o eunuco Eutrópio, que utilizava seu poder para satisfazer suas próprias ambições e as de seus amigos. Eudócia, a imperatriz, se sentia humilhada pelo poder de Eutrópio, apesar de dever a ele a possibilidade de ter casado com Arcádio. É muito provável que João não fizesse ideia das intrigas que já estavam se levantando contra ele,
pois Teófilo, o patriarca de Alexandria, tinha feito tudo o que podia para colocar no trono episcopal de Constantinopla um alexandrino, e Eutrópio tinha imposto sua vontade e nomeado a João, que era de Antioquia. João, o novo bispo de Constantinopla, não sabia nada disso. Até onde conhecemos seu caráter, é bem provável que, mesmo tendo conhecimento de tudo, ele teria agido como agiu. E como ele agiu? Você pode se perguntar. João não tolerava a maneira com que os habitantes ricos de Constantinopla queriam adaptar o evangelho aos seus próprios luxos e comodidades. Isso fez com que esse fosse o período mais agitado da vida de João, pois ele se recusou a fazer o jogo das pessoas da corte e se negou a participar ou realizar festas e banquetes luxuosos, e isso o tornou muito popular entre o povo, mas também fez com que muitos inimigos na aristocracia local e no clero se levantassem contra ele. Sim, ele fez inimigos no clero também, porque seu primeiro objetivo foi reformar a vida do clero. Alguns sacerdotes que diziam ser celibatários tinham em suas casas mulheres que chamavam de irmãs espirituais, e isto escandalizava a muitos. Outros clérigos tinham se tornado ricos e viviam em tanto luxo como os poderosos civis da grande cidade. As finanças da igreja estavam completamente desorganizadas e a tarefa pastoral era negligenciada. João logo enfrentou todos esses problemas, proibindo que as irmãs espirituais vivessem com os sacerdotes e exigindo que estes levassem uma vida austera. As finanças foram submetidas a um sistema de controle detalhado. Os objetos de luxo que havia no palácio do bispo foram vendidos para dar de comer aos pobres. E o clero recebeu ordens para abrir as igrejas durante as tardes, para que as pessoas que trabalhavam pudessem entrar nelas. É desnecessário mencionar que isso tudo, apesar de lhe conquistar o respeito de muitos, também lhe granjeou o ódio de outros. A reforma, no entanto, não poderia ser limitada ao clero. Era necessário que os leigos também levassem uma vida mais de acordo com os princípios evangélicos. Por isso, o pregador da boca de ouro ou da língua dourada trovejava em seu púlpito, fazendo os bancos estremecerem pelo temor dos que contemplavam a glória de Deus em sua pregação e pelo ódio que ia sendo nutrido por aqueles que eram os alvos perfeitos de suas palavras. João Crisóstomo era o monge do deserto que clamava na cidade. Era a voz do cristianismo antigo, que não se dobrava às tentações do cristianismo imperial. Era um gigante cuja voz fazia tremer até os fundamentos da sociedade. Não porque sua língua era de ouro, mas porque suas palavras eram do alto. E além disso, ele fundou ainda muitos hospitais em Constantinopla para tratar dos pobres. João prosseguiu durante 10 anos a tarefa ingrata de dar testemunho da verdade e da caridade num meio supremamente falso e brutal. Os poderosos não podiam tolerar aquela voz que do púlpito os convocava para uma obediência absoluta ao evangelho em que diziam crer. Eutrópio, o eunuco, que fizera com que ele fosse nomeado bispo, esperava favores e concessões especiais. Mas, para João, Eutrópio era somente um crente a mais, e era necessário pregar para ele o evangelho com todas as suas exigências. E o resultado foi que Eutrópio se arrependeu, não de seus pecados, mas de ter mandado buscar João em Antioquia. Por fim, o conflito surgiu abertamente por causa do direito a asilo. Algumas pessoas que fugiam da tirania de Eutrópio se refugiaram na igreja de Santa Sofia. O administrador simplesmente enviou seus soldados para buscá-los. Mas João foi inflexível e proibiu aos soldados que entrassem no santuário. Eutrópio foi reclamar ao imperador, mas Crisóstomo recorreu ao seu púlpito e pela primeira vez Arcádio se recusou a atender às exigências de Eutrópio. Começava a queda de Eutrópio, e fora o humilde, mas austero monge quem a causara. Pouco depois, uma série de circunstâncias políticas provocaram a queda definitiva de Eutrópio. Era isso que o povo esperava. Logo a multidão inundou as ruas exigindo vingança contra quem o tinha oprimido e explorado.
Eutrópio não teve outra alternativa que correr para Santa Sofia e abraçar o altar. Quando o povo chegou em sua busca, Crisóstomo saiu ao seu encontro e invocou o mesmo direito a asilo que antes tinha invocado contra Eutrópio. Crisóstomo defendeu a vida de Eutrópio contra o povo, contra o exército e, por último, contra o imperador, permitindo que Eutrópio continuasse refugiado em Santa Sofia até que ele tentasse escapar e seus inimigos acabaram capturando e o matando. Havia, porém, outros inimigos que Crisóstomo fizera entre os poderosos. Eudócia, a esposa do imperador, não via com bons olhos a pregação de João, que descrevia a pompa e a insensatez dos poderosos. Quando João Crisóstomo pregava, Eudócia sentia que os olhos do povo se voltavam para ela. A imperatriz fez donativos especiais à igreja na tentativa de fazer João mudar seu discurso. João agradeceu pelos donativos e continuou pregando como antes. Então a imperatriz recorreu a outros métodos mais diretos. Quando Crisóstomo teve de se ausentar da cidade para atender a certos assuntos eclesiásticos em Éfeso, Eudócia se aliou ao bispo Teófilo de Alexandria, e quando Crisóstomo voltou para Constantinopla, ele se viu acusado de uma longa lista de acusações ridículas diante de um pequeno grupo de bispos que Teófilo reunira em Constantinopla. Pois é, eles fizeram um sínodo para decidir qual seria o destino de Crisóstomo. Crisóstomo não fez caso algum deles e simplesmente continuou pregando e cumprindo com seus deveres pastorais. Teófilo e os que estavam com ele declararam Crisóstomo culpado e pediram a Arcádio que o desterrasse. E como Eudócia estava insistindo, o imperador concordou com o pedido dos bispos e ordenou que João Crisóstomo abandonasse a cidade. A situação era tensa. O povo estava indignado. Os bispos e o clero das proximidades se reuniram em Constantinopla e prometeram seu apoio a Crisóstomo. A única coisa que ele precisava fazer era dar a ordem e os bispos constituiriam um sínodo que condenasse Teófilo e os seus, enquanto o povo se levantaria para fazer tremer o fundamento do império. Só uma palavra de João Crisóstomo seria capaz de fazer a conspiração cair por terra. Arcádio e Eudócia sabiam disso e se preparavam para a luta. Crisóstomo também o sabia, mas ele amava demasiadamente a paz e por isso se preparava para o exílio. Isso não é impactante? Sua postura foi a de um verdadeiro servo de Cristo. Ele preferiu sofrer as injustiças promovendo a paz no império a lutar pela justiça e colocar muitas vidas em risco. 3 dias depois de receber a ordem imperial, ele se despediu dos seus e se entregou às autoridades. O povo, todavia, não estava disposto a se render tão facilmente. As ruas fervilhavam de pessoas prontas para uma rebelião. Os soldados e os imperadores não se atreviam a aparecer em público. Durante a noite, como se fosse um sinal da ira divina, a terra tremeu. Isso mesmo. E Eudócia estava tão assustada diante de toda a situação que suplicou para que Crisóstomo voltasse à cidade e a seu púlpito. E em meio às aclamações do povo, João voltou à sua igreja. Mas as causas do conflito não estavam solucionadas. Depois de vários meses de intrigas, confrontações e humilhações, Crisóstomo recebeu uma nova ordem de exílio. E outra vez, mesmo que contra o conselho de muitos de seus seguidores, ele se entregou aos soldados tranquila e secretamente, a fim de evitar um distúrbio cujas consequências o povo sofreria. O distúrbio, no entanto, era inevitável. O povo se reuniu na Catedral de Santa Sofia e arredores, e enquanto a multidão se debatia com o exército, irrompeu um incêndio que consumiu a catedral e vários edifícios vizinhos. Nunca se soube a causa do incêndio, mas muitos foram torturados e João foi deposto, e seus mais conhecidos amigos foram enviados para o exílio. João foi exilado na pequena aldeia de Cucusso, perto da Armênia. Mais tarde, seus inimigos decidiram que a remota aldeia de Cucusso ainda estava próxima demais e ordenaram que o bispo deposto fosse levado ainda mais longe, a um lugar frio e desconhecido na margem do Mar Negro. Os soldados que deviam acompanhá-lo em sua viagem receberam instruções de que não era necessário se preocupar demais com a saúde de seu prisioneiro, e se ele não chegasse ao seu destino,
isso não seria muito lamentável. Algo lastimável para a história do cristianismo. A saúde de Crisóstomo fraquejava e quando sentiu que chegara o momento de morrer, pediu que o levassem a uma pequena igreja no caminho, onde tomou a ceia, se despediu dos que o rodeavam e terminou sua vida com seu sermão mais curto e eloquente. Glória seja dada a Deus em tudo. Amém. Foi dessa existência toda dedicada ao apostolado que nasceu a sua obra. Além do maravilhoso ensaio sobre o sacerdócio, que é a primeira grande obra pastoral que se conhece, e alguns tratados sobre a vida monástica, a educação das crianças e a castidade, ou ainda textos polêmicos contra os adversários de Cristo, contra Juliano, o imperador apóstata, contra os pagãos ou os judeus, e além das cartas que escreveu durante os seus exílios, o essencial da obra de São João Crisóstomo são os seus sermões e homilias, de que possuímos algumas centenas. Todos os gêneros da arte do púlpito se encontram ali representados. Discursos circunstanciais, conferências polêmicas, sermões morais e dissertações teológicas, metafísicas ou escriturísticas. É um conjunto gigantesco em que a originalidade do gênio explode sem cessar e cujas riquezas nunca se esgotam. Todos esses trechos oratórios se reduzem, aliás, a um tipo quase único. Uma primeira pane estabelece solidamente a argumentação sobre bases dogmáticas e, sobretudo, sobre a escritura, e uma segunda extrai dos princípios conclusões admiravelmente adaptadas ao ouvinte. É exatamente por isso que São João Crisóstomo é e continua a ser um modelo que nenhum pregador deveria esquecer. Nunca se limita a planar nas nuvens das vãs especulações. É sempre direto, vivo, assimilável. É um homem que se dirige aos homens e a quem nenhuma das misérias comuns deixa surpreendido ou indiferente. Acontece-lhe, por vezes, ter rigores penosos, principalmente em matéria sexual, mas quem ousará dizer que não aplicou ferro em brasa sobre chagas que todos nós conhecemos muito bem? A acuidade das suas análises psicológicas faz dele um dos primeiros moralistas de todos os tempos. Foi a consciência e o diretor de consciência de uma sociedade que tinha muita necessidade de alguém que assumisse junto dela essa missão. A sua obra literária não é permanente pelo seu valor especulativo, mas pela solidez da lição evangélica que nos dá. Apelo a uma vida mais pura e mais sobrenatural, necessidade de uma caridade que se traduza em ajuda mútua, exigência no cumprimento dos deveres sociais, imposta particularmente aos ricos, e desprezo do dinheiro. Estes são os temas que os pregadores tinham já tratado até a exaustão, mas que em Crisóstomo encontram uma novidade indestrutível. O que assegura às suas palavras uma inexaurível juventude é o entusiasmo, a fé e a generosidade de alma que, passados já tantos séculos, ainda hoje nelas se fazem sentir. Que cristão não se sentirá eternamente irmão do prestigioso orador que um dia encontrou esta fórmula surpreendente: nunca te esqueças de que Deus fez de ti seu amigo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe, e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia e a história da Igreja conosco e participar da nossa rede de oração e intercessão. Você será ricamente abençoado.